Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia, então pegue o seu livrinho aí na página 216 e vamos falar aí novamente, de matriz energética, tá? E dessa vez vamos falar do consumo de energia nuclear, tá bom? Então acompanhe aí no livrinho de vocês. Energia nuclear. A energia nuclear utilizada foi de 4,9% se comparado à produção total de energia em 2016, de matriz energética em âmbito mundial. E falando aí sobre essa matriz energética, que é a forma como se organiza a produção, consumo, disponibilidade das mais diferentes formas de energias, então percebemos que cada vez mais existem aí uma diversidade de matriz energética. Percebe-se aí também que há cerca de 50 anos atrás a energia era o que? Composta por carvão mineral, petróleo e algumas formas de energia, principalmente hidrelétricas, E a energia nuclear, também percebemos, é uma diversidade muito grande relacionada aí a essa matriz energética, Novas formas de produção de energia. Então, sabemos que também essas novas formas de energia, elas acabam também trazendo muitos desafios e também pontos positivos e pontos negativos, tá? E vamos aí perceber um pouquinho como é que se dá essa produção dessa importante forma de energia, que é chamada de energia nuclear. Então, se recordarmos um pouco como é que ela se produz, essa energia nuclear, quais são as suas principais características, que nós temos as características de energia nuclear, tanto positivas como negativas, relembrando como acontece esse seu processo aí de produção, que é a energia nuclear, a produção de energia a partir de alguns minerais específicos, Então, são minerais esses que estão presentes na natureza, que não oferecem riscos, na verdade, danos nenhum, tá? Então, o homem ele começou a pesquisar e perceber que dava para desenvolver um processo industrial, E esse processo industrial ficou conhecido como um enriquecimento de minério. Tá bom? Então, o grande problema que nós podemos destacar aí nessa energia nuclear, gente, é que nós encontramos nesse tipo de energia, quando você quebra o procedimento, ele vai aí dar origem a um lixo atômico, que ele continua a produzir aí um resíduo, chamado lixo atômico, produzindo radioatividade, e essa radioatividade, se ela entrar em contato com a atmosfera ou com os seres vivos, podem aí causar muitos danos para a humanidade, bom? Então, tem que se ter muito cuidado, também nesse manuseio aí, nesse sistema nuclear, além de que é extremamente protegido por uma temperatura muito baixa. Então, vamos aí analisar esse gráfico que está aí no livro de vocês, bom? Vou colocar aqui no gráfico. Observe o gráfico a seguir, que apresenta o consumo mundial dessa fonte de energia. Então, nós temos aí participação da energia nuclear no consumo mundial de energia em 2017. Nós vemos aí por região e por consumo. Observem aí no livro de vocês e o que vocês podem aí destacar em relação às regiões, as que consomem mais e as que consomem menos, tá? Nós vemos o que? América do Norte, Europa e Ásia do Pacífico são os grandes consumidores que existem no planeta. São esses três, se vocês observarem, tá? Eles são responsáveis aí por uma coisa muito próxima de 98,5% aos três, tá? De todo o consumo, sendo que a América Central, Caribe, África, Oriente Médio são aí o que tem o consumo bem pequeno. Fica melhor de você observar aí no seu livro, tá? E falando sobre essa energia nuclear, tá? Esse sistema de resfriamento dessas famosas células nucleares, elas dão problemas, Porque na década de 80 começou a vazar essa radioatividade e lá naquela região, todas as regiões próximas apresentaram problemas, que foi em qual região?
na região que nós até falamos na aula passada, que foi em Chernobyl, né, que foi um dos mais conhecidos aí acidentes nucleares que aconteceram, tá? Como, por exemplo, o crescimento exagerado da existência de câncer nas pessoas. Foram aí as mudanças muito grandes que causaram aí grandes problemas, tá? Então, foi um acidente nuclear que aconteceu na cidade de Chernobyl. Foi onde esse sistema de resfriamento, né, dessas células nucleares deu problema e começou a vazar essa radioatividade, causando aí grandes problemas para aquela região. Tá bom? E nesse gráfico nós temos aí, né, como falamos. E, segundo a mesma associação, em 31 de julho de 2018, haviam 453 reatores nucleares em operação e 56 em construção. O gráfico a seguir apresenta os países com os maiores números de usinas nucleares. Se você observar, nós temos aí como destaque, né, os Estados Unidos, como vemos no gráfico, é o país que tem a maior quantidade de reatores em funcionamento. Logo após, nós temos a França com 60, Japão também com 40, e aí vão diminuindo, né, até chegar no que tem menos aí reatores nucleares em funcionamento, que foi em agosto de 2018, com o Reino Unido. Então, o país, né, que mais consome a maior quantidade de reatores, que é um problema muito grande, que temos exemplo aí nesta imagem, que é bem interessante, né, que é os Estados Unidos, que é um país que mais consome energia e o que tem a maior quantidade de reatores nucleares, que são os Estados Unidos, tá? Que é os Estados Unidos. Que é um problema, como havia falado antes, muito grande, tá? Na primeira imagem aí, que eu vou mostrar aqui para vocês, que vocês vão acompanhar no livro de vocês, nós temos aqui a imagem de um reator que está desativado lá em Chernobyl, tá? Que foi onde teve aquele acidente, como eu falei para vocês, ele está desativado, tá? Na década de 80, onde trouxe aí grandes problemas para aquela região. E aqui, na segunda imagem, nós temos a cidade de Chernobyl atualmente, tá? Que a cidade de Chernobyl, quando houve o acidente nuclear, basicamente acabou com a cidade inteira, porque os níveis de radiação passaram a ser extremamente elevados e, por consequência disso, temos aí uma região inabitável por hoje ainda oferecer perigo para as pessoas, tá bom? Então, o que é que nós podemos concluir? Que esse tipo de tecnologia ainda não é tão confiável, tá bom? E agora nós vamos falar sobre produção e consumo de energia por meio de hidrelétricas. A primeira usina hidrelétrica foi construída em 1897 nos Estados Unidos da América, próximo às cataratas do Niágara. Não, desculpem, Niágara, objetivando a substituição do uso do carvão mineral na região de energia elétrica, que era a principal fonte de energia utilizada nesse período. No Brasil, a primeira usina hidrelétrica construída foi a usina de Marmelos. Essa usina foi inaugurada em 1889 e foi a primeira construída na América do Sul. Atualmente, a antiga casa de geração de energia virou um museu que está localizado em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aqui nós temos a imagem, né, a usina de hidrelétrica de Marmelos de 1903, que hoje é aí um museu, e a usina hidrelétrica de Marmelos, as imagens do rio Paraíba em 2007. Então, como nós sabemos muito bem, que aquela energia elétrica que tem a sua origem a partir da movimentação de uma turbina, né? Então, a água, ela constantemente se desloca do nosso planeta, influenciada principalmente pela questão gravitacional. E essa questão gravitacional, por muitas vezes, e outros astros, então, né, o homem, ele observou que os volumes de água se deslocam do nosso planeta e pensou que deveria usar isso aí desde a antiguidade, que antigamente vimos aí moinhos, rodas d'água, que eram utilizados aí, que sempre foi uma forma muito inteligente
tá bom? Então, mais recentemente surgiram as novas tecnologias, descobriram uma coisa chamada de eletromagnetismo, existem os polos elétricos em diversos materiais, então esses polos elétricos eles podem gerar uma corrente elétrica e essa corrente pode ser utilizada para movimentar motores, transformar em energia térmica, se transformar em energia luminosa, uma quantidade infinita de formas de utilização desse eletromagnetismo. Das primeiras usinas até os dias atuais, o setor se desenvolveu significativamente, uma vez que a produção de energia elétrica em volume abastece áreas cada vez maiores. Tá? Atualmente, a energia gerada pelas usinas hidrelétricas não só abastece cidades, mas regiões e países, pois a tecnologia permitiu que essa energia fosse transportada de um lugar para o outro. Então, essas tecnologias, elas acabaram gerando aí essas hidrelétricas, tá? E a hidrelétrica ela é uma forma muito positiva de produção de energia, tá? Significa que temos aí, de certa forma, a presença de um impacto ambiental que está diretamente relacionado com a construção de um lago que vai aí alagar grandes áreas e assim por diante. Então, nós temos o lado positivo dessas redes de energia hidrelétricas, mas o lado negativo que nós temos é que ela também consegue ter um impacto ambiental, que é na construção de um lago que ele pode aí alagar grandes áreas e assim por diante. Mas, por outro lado, esses impactos são bem menores do que uma termoelétrica, tá? Como, por exemplo, vou mostrar aqui a tabela para vocês, os principais países em geração hidrelétrica do mundo em 2014. Observem aí na tabela de vocês, tá? Fala aí sobre a geração de hidrelétrica do mundo em 2014. Temos aí a China, que tem a maior geração de energia, com 27,3%, Brasil com 8,6%, Estados Unidos na América com 7,7%, Canadá com 7,3%, Federação Russa e assim por diante. Nós temos aí e outros países, temos 40,1% de geração de hidrelétrica do mundo no ano aí de 2014. E temos um exemplo aí nessa imagem da China, né, que mostra como era a configuração de um rio antes da construção de uma hidrelétrica. Eu vou mostrar aqui para vocês essa imagem aqui. Se vocês observarem aí no livro de vocês, tá? O satélite a seguir, a primeira, retrata o rio em 1987 e a segunda em 2006, já com o lago sendo formado, tá? Temos aí na primeira imagem um lago antes de uma construção de hidrelétrica e na outra imagem nós temos aí a imagem de um lago depois dessa construção, tá? Então percebemos que essa construção ela acabou aí alagando uma área muito grande de terras agrícolas e provavelmente acabou afetando aí algumas pessoas que moravam aí nessas regiões, tá? Então nós podemos destacar o quê? Que você perceba que as hidrelétricas, elas sim podem causar impactos ambientais, como observados aí na imagem. Se observar logo aqui, é onde nós temos o alagamento, tá? Que ofereceu esse risco aí para as pessoas, né, as plantações agrícolas e também os habitantes aí dessas regiões. Então, gente, nós passamos aí uma atividadezinha para casa, tá? Foram aí respostas pessoais. Espero que vocês tenham respondido, tá? Colocando aí as suas opiniões, tá bom? E até a próxima aula. Um beijo para vocês, tá? Tchau!